Olá, YouTube. Meu nome é Pierre Vieira. Seja bem-vindo novamente ao meu mais novo canal aí na internet. Tô voltando da academia aqui. Tô com a mesma blusa do vídeo de ontem, mas não dormir com a mesma roupa. Eu só tenho o costume de usar a mesma roupa que eu usei no dia anterior pra ir na academia, porque eu já aproveito a mesma roupa. Enfim, só pra vocês não pensarem que eu não tomo banho, mas sim eu tomo. Bom, no vídeo de hoje, pegando um pouco o gancho do vídeo de ontem, eu queria contar aqui como que foi minha experiência construindo um site de Tibia Coins com meu irmão na pandemia. Se você não sabe o que é Tibia Coins, é uma moeda que ela é usada num jogo muito famoso hoje, não tão famoso quanto antigamente, mas bem famoso antigamente. Mas ainda assim, hoje mantém uma certa fama entre não as pessoas mais velhas, mas as pessoas mais vintage, né? É um MMORPG, o Tibia. O Tibia, cara, se você nunca viu, eu devo, sei lá, pôr um videozinho aqui, porque é diferente do vídeo de ontem. Hoje eu vou ter um pouco mais de paciência, talvez, para editar esse vídeo. E como você pode ver, o gráfico é maravilhoso, né? Então, assim, você percebe que o jogo não é famoso pelo gráfico, apesar de que também é famoso pelo gráfico. Mas, enfim, o que isso tem a ver com a minha carreira? O que isso tem a ver com programação, que é o propósito, talvez, desse canal, né? Não sei. O que isso tem a ver com o que eu quero falar? Cara, pegando um pouco o gancho do vídeo de ontem, não sei se você viu, mas se não viu, eu vou deixar o card aqui. Agora sim eu vou lembrar de pôr os cards, estou aprendendo como mexe no YouTube. Você deve ter notado o quanto que eu dei ênfase à questão de você fazer projetos pessoais, a questão de você mostrar o seu trabalho, né? E aplicar coisas novas que você não necessariamente vai poder aplicar na sua empresa, como estagiário, como sênior já. Por exemplo, eu sou sênior hoje, segundo a empresa que eu trabalho, e mesmo assim não necessariamente quer dizer que eu sei tudo. E aí você abre possibilidades de saber as coisas novas em projetos pessoais. Enfim, isso está melhor explicado no vídeo de ontem, mas hoje eu estou focando mais na questão do site que eu construí, né? Que eu falei com vocês no início do vídeo. Bom, o que acontecia? Eu joguei muito esse jogo com meu irmão quando eu era criança, barra pré-adolescente, barra adolescente. Enfim, foi uma fase muito bacana da minha vida que eu aproveitei, talvez de uma forma incorreta, porque eu ficava muito em casa, mas eu tenho boas memórias desse jogo. Até hoje, de vez em quando, assim, eu vejo um videozinho no YouTube sobre o jogo e tal. Não jogo mais, porém eu tenho minha conta até hoje, tá lá, já não devo logar meses, ou talvez um ano já. E aí, enfim, eu e meu irmão, a gente jogava muito esse jogo quando a gente era criança barra adolescente. E às vezes a gente se comunicava mais por dentro do jogo do que por dentro de outras redes. Porque eu e meu irmão, a gente foi criado separado, a gente assim, nossos pais são separados, e aí acabou que eu fui criado com minha mãe, meu irmão com meu pai, mas, assim, a gente sempre teve um contato muito bom, inclusive a gente se vê muito. E a gente se comunicava muito por esse jogo. Então, assim, eu ia na Lan House, meu irmão jogava no PC da casa da minha avó, e a gente jogava horas nesse jogo, trocando ideia um com o outro. E aí, assim, acabou que ao longo do tempo a gente foi ganhando uma certa fama no jogo, porque a gente jogava num lugar específico ali, que chama Hook Guard, basicamente uma ilha do jogo bem isolada, que não, os jogadores que entram pro jogo, eles não estão muito interessados em ficar nessa ilha específica. Eles querem, tipo assim, aproveitar a lore do jogo que é feita em uma ilha mais principal. O nome da ilha, inclusive, é Main. Só que eu e meu irmão, como de teimosia, inclusive tem outros jogadores que fazem isso, às vezes a gente ficou ali naquela ilha que a gente chamava de Hook Guard, né? E aí, assim, pô, os anos foram passando, a gente foi ganhando uma certa fama ali no servidor que a gente estava jogando, porque a gente comerciava muito item, né? Comerciava, quando eu digo, por dinheiro real. Então, assim, a gente pegava alguns itens que eram considerados raros e vendia por grana na vida real. E, assim, você fazer isso dentro de um jogo que não tem esse sistema. Hoje o Tibia ele já fornece isso, mas na época não tinha. Você acaba ganhando uma certa forma de confiança. Então, assim, outras pessoas naquele servidor te valorizam porque sabem que podem confiar na sua palavra. Inclusive, a gente também pegava o número da pessoa, compartilhava no Facebook, enfim, não era, a gente não, deixava claro que não era a intenção da pessoa, da gente dar um golpe na pessoa, né? Aí acabou, cara, que chegou a pandemia, e aí eu e meu irmão tivemos a ideia de construir um site para vender Tibecoins, né? Como eu falei, a Tibecoins é a moeda do jogo. E aí, fazer o gancho, agora saindo um pouco mais da história, porque essa história é bem longa, eu não vou entrar em muito detalhe dela aqui, até porque o vídeo aí já está dando 5 minutos e eu não quero fazer um vídeo muito longo. A gente teve a ideia de construir esse site, então, e eu não sabia como é construir site, assim, de uma forma muito profissional. Na verdade, eu tinha um conhecimento de arte de construção de sites da empresa júnior que eu vinha,
que era Community Junior, que inclusive é a camisa que eu estou vestindo aqui hoje, olha só a coincidência. Empresa Júnior, para quem não sabe, é uma empresa que ela é fundada na própria universidade. E essa empresa, ela é feita pelos alunos da universidade, em parceria com os professores e outros funcionários ali da universidade. Mas, assim, a princípio, quem gera essa empresa são os alunos da faculdade. Eu vou fazer um vídeo depois sobre empresa júnior, mas só dando gancho aqui que eu ganhei uma experiência de construção de site de WordPress nessa empresa, né? E era também época de pandemia. Inclusive, não sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, não sei se ele vai, sei lá, dar uma flag nesse vídeo, porque eu tô falando pandemia, mas eu vou descobrir. Enfim, aprendendo, vivendo e aprendendo. Né? E aí eu ganhei esse conhecimento na Comedy Junior, né, para construir site WordPress, e ao mesmo tempo eu estava notando que teve essa demanda, né, de bitcoins ali pela galera conhecer a gente e tal. E aí eu tive essa ideia de construir esse site com meu irmão. Né? Eu não sabia muito de construção de site, tipo assim, a nível, poxa, uma coisa mais baixo nível, tipo HTML, CSS, JavaScript. Cara, eu sabia assim, bem básico, sabe? Mas isso não me impediu de usar os conhecimentos que eu tinha para fazer o que eu precisava fazer. Bom, só para quem está curioso aí para ver como é que era o site, realmente não tinha muito conhecimento nessa época de construção de site, mas eu fiz algo minimamente ok. Então a pessoa vinha aqui e podia clicar para comprar, para vender. Aqui eu estou usando o Wayback Machine, então assim, o site ele não existe mais, mas existe essa ferramenta aí muito boa. Wayback Machine, eu esqueci o nome da ferramenta, mas enfim, é uma ferramenta que você consegue voltar no tempo da internet e ver como é que as coisas eram feitas. Então, assim, isso daqui foi feito em WordPress na época. Você vê que tinha até umas animações. Essa arte aqui quem fez foi um colega nosso chamado Nicolás. Inclusive, Nicolás, se estiver vendo o vídeo aí, salve. Ele é um artista muito bom. E ele desenhou pra gente essas duas artes aqui. A gente publicou isso daqui na época no Facebook e tal. Foi um sucesso, a galera mandava mensagem, via arte e tal. Aqui tinha a parte de depoimento. Tinha uns depoimentos aqui, mas não tá carregando. Eu acho que é por causa do Wayback Machine. E aqui tinha os links das redes sociais, né, com os iconezinhos. Esse número de telefone aqui, inclusive, não existe mais. Ou existe, mas está com outra pessoa. Enfim, a pessoa clicava aqui e chamava no WhatsApp. Não manda mensagem para esse número spamando também, por favor. Porque não vai ser eu que vou responder. Esse aqui era um número que a gente usava no Zap comercial. Enfim, boas memórias que eu tinha disso daqui. Passei horas, dias, semanas construindo essa lógica aqui. Tinha também uma calculadora que eu fiz, que eu injetei ela com HTML, CSS e JavaScript dentro do WordPress. Eu não sabia como é que fazer isso na época. E quando eu descobri, eu falei, uau, que incrível. Enfim, vamos voltar aí pro vídeo então. E aí, assim, eu construí esse site. Ele não existe mais porque a gente parou com o site devido a outras questões que eu posso abordar talvez num vídeo mais futuro sobre as coisas que eu fiz ao longo da vida. Mas o ponto aqui a gente tinha notado que tinha essa demanda, a gente construiu esse site, eu fiz o site em tipo WordPress, subi ele na HostGator, e o site tinha, assim, uma média de... Cara, era coisa de mais de 100 visitantes por dia que entravam ali, teve um mês que bateu, tipo, 5 mil acessos, se eu não me engano, foi um dos meses que mais deu acessos no site. E a gente também começou a rodar anúncio no YouTube. Na verdade, ficou até mais 5 mil, mas eu não lembro o número aqui de cabeça. Era no canal do Hevel, eu acho. Eu acho que ele não vai ver esse vídeo, mas Hevel, se eu estiver vendo esse vídeo, cara, lembrei de você aqui, por algum motivo. Porque eu tô falando do site, obviamente. E aí foi assim, uma experiência muito bacana, porque eu, na época, trabalhava como estagiário em desenvolvimento mobile, que inclusive é a área que eu atuo até hoje. Eu sou desenvolvedor Android nativo. Mas, apesar de atuar numa área específica, eu tive a experiência de construir um site para uma coisa que não necessariamente estava no meu nicho. E eu quebrei cabeça com aquilo. E não foi só pelo site, foi também pelas coisas que eu fiz por trás. Porque, tipo, eu construí, isso está público hoje no GitHub, eu posso até deixar o link aqui desse repositório. Aqui vai minha cara paralisada mais uma vez, porque eu tenho que fazer mais uma interrupção. Aqui está o repositório do GitHub. Na verdade, eu criei uma organização na época chamada Brothers Coins. E aqui, cara, eu estou lembrando dos códigos que eu desenvolvi na época. Então, aqui você vê que os últimos updates eram de 2021, que foi mais ou menos a época ali que a gente já estava meio que parando, né, com as coisas. Na verdade, a gente parou mesmo, acho que foi depois de 2022, mas aqui os códigos já não estavam mais sendo tão atualizados. E aqui você vê uma calculadora. Essa calculadora aqui era basicamente o cara arrastava ali, tinha tipo um slider. Foi o HTML, CSS, JavaScript que eu falei com vocês que eu injetei no WordPress.
Aqui também tinha o Coins Data Collector. Esse Coin Data Collector ele era um web scraping que eu fazia da página do Tibia para coletar os dados, para eu fazer depois uma análise estatística em cima desses dados. E aqui era o meu... esse daqui era o analisador estatístico. Então aqui fazia o scrapping com esse collector e esse daqui analisava estatisticamente. Então aqui eu usei, nesse caso aqui, uma stack que eu não trabalhava, que era HTML, CSS, JavaScript, tudo puro, não usei nenhum framework para fazer isso. Nesse daqui eu usei o Beautiful Soup, né, para coletar, para fazer o web scraping. Era uma coisa que eu estava vendo na faculdade, mas assim, o nível de implementação que eu fiz não foi necessariamente o que eu vi lá. E aqui o Transaction Statistics, ele foi usando Pandas, que também era uma coisa que eu não dominava, mas que eu tive que aprender para eu fazer, para eu entender o quanto que eu estava vendendo, o quanto que eu estava lucrando, se estava dando prejuízo ou não, o quanto que eu ia ter que dividir com o meu irmão também, né? Porque a gente trabalhava em dois, então ficava metade para mim, metade para ele. Enfim, se você tiver curiosidade aí de ver esses códigos, aqui tá o link, eu vou colocar também na descrição do vídeo, mas você pode entrar aí, tá tudo público e ver o que foi desenvolvido na época. Eu construí um web scraping para filtrar as transações que eu fazia de Tibia Coins dentro do jogo. Então, assim, eu fazia um scraping da página do Tibia.com pela minha conta, pela conta que a gente usava, e eu conseguia saber quantos Tibia Coins entrou e saiu, e eu comparava isso com o preço de venda que a gente estava fazendo naquela semana. Então, eu automatizei o processo de saber quanto que a gente tinha lucrado. E isso, assim, essa época eu lembro que deu um gancho muito bom com a faculdade. Foi uma das épocas assim que eu mais consegui aproveitar a faculdade em coisa prática, porque eu estava fazendo uma matéria optativa que era web scraping, era recuperação de informação, de um professor muito bom lá do Cefet, Cefet Belo Horizonte, para quem não sabe, eu estudei lá. O professor Daniel Ração, não sei se vai estar vendo esse vídeo aqui também, mas se tiver, cara, sensacional, gostei muito da matéria e foi bem útil para aplicar naquele contexto, porque coincidentemente as coisas se casaram. Então, assim, no Python ele tem uma biblioteca ali, que é o Beautiful Soup, né, que você consegue fazer esse web scraping, e eu lembro que eu comecei a usar essa biblioteca bem quando, coincidentemente, eu estava estudando isso na faculdade. E foi muito bacana. Então, assim, eu tive que correr atrás de muita coisa, tive que buscar informações de áreas que eu não estava acostumado, que era a parte de desenvolvimento web, de web scraping. E no final, assim, a gente montou um produto ali, a gente conseguiu tirar uma grana bacana alguns meses. Teve meses que não, teve meses que sim. A gente tomou muito golpe também, assim, golpe de Pix, porque na época estava surgindo o Pix. Não, na verdade nem foi Pix, na verdade foi assim... o Pix estava surgindo ainda, eu lembro que eu e meu irmão, a gente foi tipo usuário beta tester do Pix. Foi tipo assim, foi quando o Banco Central abriu para usuários beta tester e a gente entrou. E essa história é muito legal, talvez eu traga ela... Legal não, foi triste na verdade, mas só dando um gancho aqui. A gente recebia de vários bancos, né? E aí, para a gente não perder o cliente, o que a gente fazia? Porque tinham várias pessoas que negociavam esses Tibia Coins, além de eu e meu irmão. O que a gente fazia? A gente, com o comprovante que o cara mandava pra gente, a gente ia lá e entregava as Tibia Coins. Só que a gente, assim, fazia uma verificação absurda, né? Tipo, comparava o nome da pessoa, via letra por letra para ver se não estava editado, enfim. Eu e meu irmão fazer um trabalho ali de mini detetive para ver se o comprovante não estava falsificado. E é claro que as pessoas iam aproveitar da nossa benevolência para dar um golpe na gente, que foi o que aconteceu, né? Então, assim, depois a gente toma muito golpe, depois a gente vê que a concorrência já estava muito grande também. Eu e meu irmão estavam ficando de saco cheio para continuar tocando o negócio, né? Acabou que a gente decidiu encerrar o site, mas, assim, foi uma experiência muito bacana. Com certeza, não me arrependo de ter feito, foi uma coisa que abriu muito minha cabeça. Inclusive, foi uma coisa que eu usei muito nas minhas entrevistas, quando eu estava aplicando ali para júnior, pleno, né, até sênior também. Enfim, para toda entrevista que eu ia fazer, eu já falava disso, o pessoal falava, bacana, eu ia lá mandava o link do site para a pessoa. Então, assim, linkando com o vídeo de hoje, cara, com o vídeo de ontem, com o vídeo de hoje, linkando os dois, mais uma vez, se der, faz alguma coisa que está na sua cabeça, põe essa ideia para rodar, porque isso daí pode te trazer um retorno que você não imagina. Não necessariamente um retorno financeiro, mas um retorno de conhecimento que pode vir a ser um retorno financeiro. Bom, essa foi a experiência que eu tive construindo esse site. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um like também para me ajudar. Enfim, fico feliz aí se você chegou até aqui. E valeu. Tchau, tchau.